Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Alemes, né? A gente está agora com redação final, sempre ao vivo após as sessões plenárias, fazendo um resumo dos trabalhos legislativos. Bom, vamos começar falando, como sempre, da ordem do dia, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente já tem, então, 5 projetos que foram votados, todos eles aprovados ao longo da sessão da ordem do dia de hoje. E a gente começa falando, não exatamente nessa ordem, né, mas vamos começar falando do projeto de lei de número 31, foi discutido, votado e aprovado em sua redação final, porque sofreu emendas ao longo de sua tramitação. A autoria é o deputado Pedro Ossian Neto. Nós falamos dele há algumas edições aqui do Redação Final e que disciplina, traz algumas normas para que os deputados façam uma nova propositura de projeto de lei e que inclua alguma data comemorativa no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul. O artigo 3º, inclusive, ele traz o seguinte esclarecimento com relação a essa disciplina criada, né? Obedecer ao critério de alta significação para a sociedade ou para segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos do Estado. O deputado, o parlamentar que propor a inclusão de uma data comemorativa, conforme prevê o texto apresentado pelo deputado Pedro Ossian Neto, vai, junto com esse projeto de lei, vai ter que ser encaminhado uma consulta prévia, uma audiência pública, junto com aquela comunidade homenageada, para mostrar que há um interesse público, de fato, um interesse específico daquela categoria para a sociedade de maneira geral. Matéria agora sim, então, aprovada em redação final, seguindo para a sanção do governador Eduardo Riedel. O próximo projeto também votado hoje, inicialmente o item 2 da pauta de hoje, projeto de lei de número 10, em discussão única, aprovado também pelos deputados, matéria encaminhada pelo deputado Caravina, que cria, no âmbito aqui do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul, a medalha e o diploma de honra ao mérito legislativo em homenagem ao centenário, 100 anos de nascimento da nossa multi-instrumentista Helena Meirelles, infelizmente já falecida, né? Quando o deputado Caravina apresentou, nós acompanhamos isso aqui no Redação Final. Essa homenagem, né, a medalha e o diploma Helena Meirelles, ela vai ser direcionada às mulheres instrumentistas aqui do nosso estado. Independe do gênero musical, né? As mulheres, assim como Helena Meirelles foi uma instrumentista destaque, que abriu caminhos para muita gente, muitas artistas aqui em Mato Grosso do Sul, essa medalha e esse diploma também querem reconhecer quem, de certa maneira, usufrui daquele pioneirismo da Helena Meirelles, mas que também segue abrindo caminhos para mais mulheres da música aqui no nosso estado. Com entrega prevista para o dia 13 de agosto, em alusão ao centenário da Helena Meirelles. Vamos para o próximo item da pauta de hoje, que inicialmente foi votado no começo da sessão, que é o projeto de lei complementar de número 1, matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, encaminhada pelo Poder Executivo. Na quinta-feira passou em primeira, já está em segunda hoje, porque é uma matéria que está tramitando em regime de urgência e que vai garantir a integralidade e a paridade nas aposentadorias dos policiais civis. A integralidade: se um policial civil ganha X, assim que ele aposentar, ele vai ganhar o mesmo X. E a paridade é que a remuneração ela segue também ao que os ativos, ao que os policiais que ainda estão no campo também recebem. O Supremo Tribunal Federal, ele garantiu, depois de um estudo, do entendimento, a integralidade, que é recebe X, na hora de aposentar vai receber o mesmo X. Mas a paridade, que é essa correção para que seja a mesma coisa que o policial da ativa recebe, isso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, dependia de uma decisão de cada um dos estados brasileiros. E é justamente isso que está acontecendo aqui no nosso estado. Mato Grosso do Sul, o Poder Executivo, então, encaminhou um projeto de lei complementar aqui para a Assembleia, garantindo também essa paridade. Vamos para a segunda tela? Aqui, ainda falando do projeto de lei complementar de número 1, os requisitos, então, para que isso seja alcançado, né? Quem ingressou nas carreiras até o dia 18 de dezembro de 2019, que é a mesma data do início da vigência da reforma da Previdência, que foi discutida lá em 2019, e ela começou a valer no dia 18 de dezembro. Tem que ter entrado na carreira até esse dia. E também quem cumpriu os outros requisitos aí previstos na legislação. Vamos para a próxima tela, que são as carreiras que, na
prática, vão ser beneficiadas, então, com esse projeto de lei complementar. São os delegados de polícia, os agentes de polícia judiciária, os peritos oficiais forenses, os peritos papiloscopistas e também os agentes de polícia científica. Esse, então, um resumão do projeto de lei complementar de número 1, aprovado hoje pelos deputados estaduais e, mais uma vez, também contando com a presença dos agentes da Polícia Civil, dos delegados no auditório do plenário Júlio Maia. Projeto de lei complementar de número 2, em segunda discussão, matéria também encaminhada pelo Poder Executivo e relacionada mais especificamente à carreira dos delegados. E esse projeto de lei complementar de número 2, ele concede aos delegados de polícia um plano de assistência médico-social. De que maneira vai ser calculado o quanto que vai ser pago para esses delegados? 5% da tabela referente à classe especial nível 1. Todos os servidores públicos, a remuneração deles estão em tabelas que existem aí, são publicadas nos diários oficiais também, e que essas tabelas, elas, dependendo do tempo que cada servidor tem de serviço público, existe uma classe a qual ele pertence. Então, esse benefício de assistência médico-social vai ser calculado como 5% do subsídio da classe especial nível 1 e será válido também para aposentados e pensionistas. Além dessa questão do benefício médico assistencial, o próximo projeto de lei, que também foi encaminhado pelo Poder Executivo, traz a questão também do benefício médico assistencial, mas para uma outra categoria, que é a categoria dos agentes de tributação, arrecadação e fiscalização do Estado, por meio do projeto de lei de número 91. Também, segunda discussão, está nesses 3 projetos aí que estão tramitando em regime de urgência aqui na Lemes, né, encaminhados pelo Poder Executivo. Cria 2 benefícios, então, o projeto de lei de número 91. O auxílio transporte, que na verdade o auxílio transporte ele já existe, né? O que vai mudar é a maneira com que ele vai ser pago efetivamente aos servidores. E também um plano de assistência médico-social. O auxílio transporte, como eu falei, ele já existe, né? Ele será pago entre 10% e 20% também das referências na tabela de pagamento dos servidores dos cargos de auditor fiscal e tributário. Esse plano de assistência médico-social, ele é a novidade de fato, né? Algo que esses servidores da Fazenda não recebem, que será calculado entre 7% e 15% do vencimento inicial da respectiva categoria daquele servidor. E qual que é a mudança também, que é na próxima tela que a gente vai ter essa informação? Como que isso vai ser pago pelo governo do Estado? No caso do auxílio transporte, que ele já existe, ele é pago com os recursos do próprio Tesouro. Mas, com a propositura desse projeto de lei, tanto o auxílio transporte quanto esse benefício médico, eles vão ser pagos com recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias, o FUNFAS, que ele existe desde os anos 80 aqui em Mato Grosso do Sul. Tem os recursos que entram nele são de várias fontes. Entre essas fontes está uma porcentagem das multas que são aplicadas por esses agentes fazendários. Então, o governo justifica que, ao invés do próprio governo ter que desembolsar diretamente do Tesouro, mas que os recursos do FUNFAS, que de certa maneira vem do trabalho desses agentes, é que custeie tanto o auxílio transporte como a criação, então, desse benefício médico assistencial. Bom, esses foram 5 projetos votados na sessão de hoje e aprovados pelos deputados estaduais, que também deliberaram sobre um requerimento, 24 indicações, uma moção de apoio e 5 moções de congratulação. Esse foi um resumão aí da sessão dessa terça-feira, 28 de maio, a sessão de número 43, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 45 minutos. Falar agora de uma moção apresentada pelo deputado Zeca do PT logo no início da sessão. Ele parabenizou o governo federal pela inclusão de uma escola aqui de Campo Grande no programa de aceleração do crescimento. Em outubro de 2023, eu apresentei um requerimento solicitando ao governo do presidente Lula que incluísse uma escola em tempo integral no bairro Jardim Centro-Oeste. Deputado Renato Câmara, a região do Centro-Oeste, do bairro Jardim Centro-Oeste, um dos mais carentes de Campo Grande. E eis que nós somos, através desse requerimento, dessa demanda apresentada por mim ao governo do presidente Lula, agraciado no PAC Educação, exatamente com uma escola em tempo integral no bairro Jardim Centro-Oeste. Portanto,
Portanto, senhor presidente, não resta outra coisa a não ser requerer à mesa, na forma regimental, e após ouvido o plenário, que seja encaminhada moção de agradecimento à sua excelência, senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópia ao ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, pela inclusão no PAC 2024 da construção de uma escola em tempo integral no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Uma demanda apresentada por este parlamentar em outubro de 2023, visando garantir acesso à educação de qualidade aos estudantes daquela região da capital sul-mato-grossense. O pronto atendimento à presente demanda demonstra o total compromisso do governo federal em levar instrumentos públicos de qualidade que garantam de maneira efetiva a promoção e o desenvolvimento da educação os que mais necessitam. Bom, e além desse assunto, né, dessa moção apresentada e se aprovada, que vai ser encaminhada para o governo federal, o deputado Zeca do PT também repercutiu as notícias, né, que estão circulando aí nos últimos dias com relação às investigações na Federação de Futebol aqui do nosso estado. Semana passada, nós todos, portanto, a população do Mato Grosso do Sul, particularmente aqueles que gostam do futebol e do esporte, foram impactados com a notícia da prisão do presidente da federação. Denúncia de que enorme quantidade de recursos que deveriam ser investidos no futebol, no desenvolvimento de um esporte que arrasta multidões, foram desviados para alguns, segundo denúncia, e o ex-presidente afastado, inclusive, continua preso. Ontem, a CBF nomeou um presidente, um interventor, um provisório. Seria importante, com todo respeito, a minha proposição verbal, de que esta casa, através da comissão responsável, acho que é a Comissão de Educação, Esporte, presumo, promovesse uma audiência chamando os times, a liga, os clubes de futebol para uma audiência para ver qual o melhor nome, qual encaminhamento deveria ser proposto ao governador, que também tem que participar disso, e à própria CBF. Bom, o assunto não ficou restrito à fala do deputado Zeca do PT, deputados Rinaldo Modesto, o presidente aqui da Casa, deputado Gerson Claro, também, claro, falaram desse assunto. Eu acho interessante a fala do deputado Zeca e nós temos, inclusive, um debate, teve audiência pública sobre a lei do esporte, sobre a gente fazer uma lei estadual. Então, eu queria pedir para o deputado Rinaldo, que podia fazer esse encaminhamento e o que precisar aqui da mesa. Senhor presidente, na mesma simetria da fala do deputado Zeca, eu já quero bater um papo com os outros 4 membros da comissão permanente que tem a ver com esse assunto. Nós fizemos essa audiência pública que Vossa Excelência esteve aqui, junto com o professor e doutor da área, que é o Rodrigo Terra, que foi a primeira capital do nosso país que foi instituído o Sistema Municipal de Esporte, algo interessante basado na Lei 14.597, da Lei Geral do Esporte, que depois de 22 anos que foi aprovada e sancionada pelo governo no ano passado. Portanto, essa situação aqui demorou. Todo mundo falava dessa dificuldade que o esporte vem no Mato Grosso do Sul e a gente lamenta profundamente. Quem não lembra do Morenão lotado, e infelizmente a situação do Jamilson, no terrão vai muito mais gente do que no final do campeonato estadual, com todo o respeito. Então, infelizmente, chegamos nessa decadência e nada melhor do que a gente fazer uma reunião. Essa questão dessa lei do esporte, o sistema estadual, interessante, incorporando para fazer com responsabilidade, já que a investigação está sendo tocada pelo judiciário,
para ver das coisas aqui para frente, pode contar com toda a estrutura da casa. O futebol aqui, sul-mato-grossense, eu lembro, eu morava em São Paulo ainda na minha juventude, jogava futebol, e sempre se ouvia falar do futebol do sul-mato-grossense. Sempre estava ali, a loteria esportiva, estava lá 2 times, um time do Mato Grosso do Sul. E depois disso se acabou. Então, há 40 anos já, ou mais, que isso vem acontecendo aqui no estado, e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa aqui no estado, o futebol ficar parando. Nós temos grandes profissionais aqui no estado que jogam fora do Brasil, jogam em times grandes do Brasil, e o Mato Grosso do Sul fora do cenário, né, do esporte no Brasil. Isso nós não podemos aceitar. Então, essa orientação do Zeca aqui, muito importante. Vamos criar aqui uma comissão para poder a gente acompanhar isso aí. Bom, e a partir desse debate todo, a deputada Gleice Jane lembrou de um projeto de lei de autoria dela, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa e que busca garantir uma paridade nos investimentos públicos no esporte, não apenas no futebol, mas em todas as modalidades esportivas, tanto nas modalidades femininas, quanto também nas modalidades masculinas. Eu queria contribuir também nesse debate, porque eu também tenho um projeto de lei que diz respeito à paridade de gênero no esporte, nos investimentos do esporte, e tenho conversado com o secretário de esporte, e ele tem identificado dificuldades de cumprir, e é algo que me preocupa bastante, porque projeto de lei de paridade, de incentivo ao esporte às mulheres, não é para facilitar a vida do governo, mas é para resolver problemas de desigualdade entre homens e mulheres. E nós... Desculpa. Eu estive na audiência pública que o deputado Rinaldo promoveu aqui na Assembleia para discutir o sistema de esporte aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e nos chamou bastante atenção que o secretário não quis iniciar, né, um processo de uma comissão para iniciar os diálogos e compreender o que seria esse sistema. Recebi uma denúncia recentemente, que estamos apurando também, de que um time de mulheres jogadoras de futebol tem solicitado recurso do Estado e não está recebendo. Em contrapartida, outro time de homens estão recebendo. E esses times que recebem não têm tido o mesmo desempenho que o time que solicita, né? Então, de fato, nós precisamos ter uma política séria no Estado que regulamente, inclusive, a distribuição do recurso para os times. Porque o único time, segundo informação, né, desse time de mulheres e de algumas pessoas que estão ligadas ao esporte, o único time de futebol que tem chegado aos campeonatos nacional é o time das mulheres, e elas não têm conseguido o financiamento adequado. Em contrapartida, os homens conseguem, né? O time de masculino que não chega, né, a esse desempenho. Então, acho que, de fato, nós precisamos ter uma política séria, um sistema de esporte debatido por essa Assembleia em conjunto com os esportistas. Bom, com relação à questão da Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul, ficou definido de maneira preliminar pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui da Casa, o deputado professor Rinaldo Modesto, uma reunião na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui no plenarinho Nelito Câmara, fica aqui na Assembleia Legislativa, e convidando os clubes também da Série A do Campeonato Estadual para discutirem aí toda essa questão. Então, reunião inicialmente marcada para a próxima terça-feira, às 14 horas. 11 horas e 55 minutos em Mato Grosso do Sul. Falar agora de um requerimento apresentado pelo deputado João Henrique. Na semana passada, o deputado João Henrique, inclusive, quem estava nos acompanhando ao vivo, viu aí no final das explicações pessoais, o deputado João Henrique falando mais uma vez com relação à CACEMES. O deputado, então, parlamentar, apresentou mais uma vez um requerimento solicitando informações com relação a gastos da CACEMES a partir do recurso transferido pelo governo do estado. Trago aqui, senhor presidente, um requerimento que fiz a essa presidência, a mesa da nossa Assembleia, requerendo nos termos regimentais e ouvido o colendo plenário, o acesso às informações e cópias de todos os contratos pactuados na CACEMES
que estão lançados na prestação de contas que indicou apenas a fatura, senhor presidente, vencida, sem demonstrar retroativamente a origem. E o fundamento desse artigo, senhor presidente, desse requerimento, é o parágrafo único do artigo 2º da lei que nós aprovamos nessa casa, que de maneira muito clara peço para que os colegas vejam, leiam e prestem atenção e me ajudem, já que toda a discussão que nós fizemos nessa casa sobre a CACEMS diz que é particular, que não é pública, que é isso, que não é aquilo. Eu tenho um entendimento diferente, já expus a Vossa Excelência, mas o parágrafo único diz que, para o devido cumprimento do disposto no caput do artigo, que é a prestação de contas, do valor correspondente destinado por essa lei à Caixa de Assistência de Servidores do Mato Grosso do Sul, deverá trazer a publicidade de todos os contratos e a devida prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e à Assembleia Legislativa. Então, de modo que deixo claro aos colegas que a prestação de contas, a fatura, os lançamentos, sem o contrato, está incompleto, senhor presidente. E mais, não trazendo isso, nós temos as ilicitudes que violam e contrariam a lei de improbidade administrativa. Então, tem-se um ato ímprobo, aquele que tem como cumprir algo prescrito em lei e que retarda por qualquer prejuízo, por qualquer vontade, a apresentação desses contratos, contrariando o disposto dessa lei, uma condicionante para que essa casa tivesse votado essa lei e o Estado emprestado esse recurso. Se não me engano, se não for esse requerimento, é um outro de Vossa Excelência que já foi respondido pela presidência. Então, eu vou já responder de plano. Todas as prestações de conta que for exigido com relação aos 60 milhões, Vossa Excelência terá 200% do amparo desta presidência. A prestação de contas enviados indica no documento que a CACEMS protocolou e foi para o deputado Londres e veio para a mesa, e nós já encaminhamos, inclusive, com a juntada ao Tribunal de Contas, indica lá que qualquer documento complementar indica um e-mail para haver a solicitação. Se Vossa Excelência fez o e-mail de qualquer complementação daquilo que o senhor não encontrou no que foi remetido para o seu gabinete, fizer prova de que não houve resposta, terá imediatamente, independente de votação, ação imediata desta presidência. Mas se não houve essa requisição desses documentos por este e-mail indicado pela CACEMS, nós não daremos esse encaminhamento, só para registrar. 11h59. Para quem nos acompanha ao vivo, esse é o Redação Final, sempre após a sessão plenária, tanto pelo canal 7.2 quanto também pelo YouTube, ou Assembleia Legislativa de MS. Falar agora de uma proposição que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e apresentada hoje pela deputada Lia Nogueira. Você, quando você separa seu lixo na sua casa, você separa tudo? Vidro quebrado, copo quebrado, você mistura tudo? Pois é, um projeto de lei, como eu disse, então, apresentado pela deputada Lia Nogueira, que é garantir maior segurança para quem lida com esses materiais todos, que são os coletores de resíduos. Eu trago aqui hoje, presidente, um projeto de lei que nós estamos apresentando a esta casa, instituindo a semana de conscientização do descarte adequado do lixo pérfuro cortante no estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um projeto de lei que nós trabalhamos sobre ele quando ainda era vereador em Dourados e que naquela ocasião ele teve um impacto positivo muito grande. É porque nós estamos tratando aqui de uma classe trabalhadora que em muitas cidades são trabalhadores que são invisíveis, que a sociedade não os enxerga. Nós sabemos que o trabalho de coleta ele é realizado por empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, mas cabe a cada município e cabe ao governo do estado a proteção desses trabalhadores.
E dados mostram que esses coletores, esses trabalhadores, eles estão hoje entre os que mais se ferem, mais se machucam em Mato Grosso do Sul. Dourados, deputado Pedro Kemp, nós temos uma realidade ainda mais triste. A coleta da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, ela é feita 90% por indígenas. São os únicos que têm uma mão de obra capaz de aguentar um trabalho exaustivo, que não é valorizado, que não é enxergado por muitos de nós que estão hoje aqui e que estão nos assistindo também. Além da falta de valorização, eles não têm uma política de proteção, por mais que essas empresas invistam na viabilização de equipamentos de segurança, luvas, os uniformes, mas ainda nós temos muitos casos e nós precisamos proteger esses trabalhadores. Nós buscamos também dados do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª região, que os coletores de lixo domiciliar são a segunda categoria, que mais sofre acidente de trabalho no Mato Grosso do Sul. Somente em 2019, aí eu chamo a atenção para esse, foi o último número oficial que nós tivemos acesso, deputada Mara Caseiro. Somente em 2019 foram registrados mais de 439 casos. Nós estamos dizendo aqui de acidente de trabalho, daquela garrafa que quebra na nossa casa e a gente não dá o descarte devido e que esses trabalhadores se ferem, ficam afastados. A gente também tem que falar da questão humana, mas também dos custos que isso representa a essas terceirizadas e, por fim, ao Estado como um todo. E nós não conseguimos, depois desse, um dado mais oficial, mas nós tivemos acesso a outros levantamentos que mostram que de 2019 até agora, a profissão de coletor, ela ainda está de lixo entre as 5 profissões que mais registram acidentes de trabalho, acidentes diários. E trabalhadores esses que ficam afastados durante muito tempo, casos em que eles tiveram cortes profundos na mão e alguns até que ficaram afastados de vez do seu ofício. Então, é uma questão de cidadania, de dignidade, e é por isso que a gente está apresentando aqui hoje esse projeto de lei. Matéria que começa a tramitar aqui na Assembleia. 12h03, falar agora de meio ambiente. O deputado Pedro Kemp ocupou a tribuna durante o grande expediente para falar sobre a necessidade de proteção aqui do Parque dos Poderes. Ele criticou os projetos de expansão de órgãos públicos e elogiou a expansão vertical, né, de baixo para cima e não sem desmatar, que é um projeto que já está em execução aqui na Assembleia Legislativa. Existe um movimento da sociedade civil composto por ambientalistas, professores universitários, por advogados, por pessoas da sociedade que são interessadas na defesa do meio ambiente, que se juntaram para fazer a defesa da reserva do Parque dos Poderes. Isso aqui é um patrimônio do nosso Estado, um patrimônio que está na capital do Estado e precisa ser preservado. Eu quero, senhor presidente, deputado Paulo Correia, nosso primeiro secretário, eu quero elogiar, inclusive, a iniciativa, deputado Paulo Correia e Gerson Claro, que estão construindo aqui na área da Assembleia Legislativa um estacionamento vertical para não derrubar nenhuma árvore que nós temos aqui no nosso entorno. E está de parabéns a mesa diretora por essa iniciativa, que deve servir de exemplo para os demais poderes que estão aqui com as sedes nesta reserva, para que a gente não desmate mais, né, a nossa reserva de cerrado aqui do Parque dos Poderes. Bom, e numa parte, durante a fala do deputado Pedro Kemp e o deputado Pedro Oceano Neto, disse que entende ser necessária uma visão de longo prazo e que essa visão de longo prazo impediria um desmatamento ou ações no futuro aqui no Parque dos Poderes. Quando meu avô construiu o parque, ele o fez no começo da década de 80, e ele dizia o seguinte: eu vou fazer uma obra que quanto mais antiga ela for, mais moderna ela vai ser. Por
Porque justamente nós temos uma cidade que cresce, que vai se tornando uma metrópole, que em breve vai atingir mais de 1 milhão de habitantes e no futuro vai ter problemas ambientais típicos de uma grande megalópole no futuro. E que cidade pode se dar o luxo de ter um pulmão verde como o Parque dos Poderes e o Parque das Nações Indígenas funcionando no seu coração, ali bem no centro? As pessoas muitas vezes têm uma visão de curto prazo e para resolver o problema de um estacionamento, muitas vezes é visto como apenas um estacionamento. Então essa geração vai falar, olha, eu preciso de um estacionamento para resolver o problema do TJ. Amanhã alguém se torna presidente de um outro órgão e fala, eu preciso resolver um puxadinho desse órgão que quer crescer. E existe uma pressão natural, um crescimento vegetativo desses órgãos públicos que vão crescendo de tamanho e a tentação por desmatar um pedaço pequeno e ir ampliando ao longo dos anos é muito grande. Ocorre que se nós tivermos uma visão de longo prazo, de 10, de 20, de 30, de 50 anos, nós vamos acabar com o Parque dos Poderes a pretexto de criarmos puxadinhos para a construção desses órgãos públicos. O presidente Gerson Claro também participou desse debate, falou sobre a obra que está em execução aqui na sede do Poder Legislativo, inclusive deu uma sugestão de mobilidade válida para todo o Parque dos Poderes. Nós, efetivamente, por iniciativa da primeira secretaria, deputado Paulo Correia, estamos fazendo esse estacionamento. Eu já fiz esse debate com relação a estacionamento, por exemplo, usando exemplos de outros parques. Quem aqui já teve a oportunidade de ir, se não foi, vai à Disney. Você estaciona a 10 quilômetros do parque, um ônibus elétrico te pega e você vai. Eu cheguei a citar que não precisa estacionamento dentro do Parque dos Poderes. Vamos estacionar carro do outro lado da BR, fazer um pontilhão e os ônibus elétricos podem trazer as pessoas para trabalhar. É comum isso acontecer em grandes cidades, não atrapalha ninguém, deixa seu carro lá. Nós vivemos num estado muito ainda subdesenvolvido, ainda em desenvolvimento, e as pessoas têm o costume de sair para trabalhar. É comum aqui na Assembleia ou nos outros órgãos, onde o marido e a esposa saem de casa, os dois trabalham no mesmo lugar e cada um sai no carro, né, para vir aqui para o Parque dos Poderes para trabalhar, e vem no mesmo horário, e vai almoçar no mesmo horário e volta. É estacionamento, é combustível, é tudo que é contra aquilo que o meio ambiente prevê. E fala, como que nós vamos estacionar do outro lado e vir de ônibus para trabalhar? Isso é comum em grandes cidades, vai acontecer, e eu defendo isso e acho que nós temos que preservar ao máximo. Construção de prédios, diminuição daquilo que nós já temos aqui, só se não tiver outro jeito, e quem derrubar uma árvore tem que plantar outra no lugar. Tá aí, né, uma sugestão de mobilidade inspirada, né, no que já está funcionando em outros lugares do mundo. 11 horas não, 12:08 em Mato Grosso do Sul. A gente vai seguir então para o encerramento da edição de hoje aqui do Redação Final. Agradeço muito pela sua companhia durante o programa de hoje. Lembrando que você pode sempre reassistir todos os conteúdos aqui da Assembleia Legislativa no nosso canal do YouTube, que é o Assembleia Legislativa DMS, a sigla mesmo. Amanhã, 7h45, tem primeira discussão ao vivo, logo antes da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que começa às 8 horas. Às 9 horas da manhã, sessão plenária aqui normalmente, e logo após a sessão plenária, a edição ao vivo aqui do Redação Final. Tchau!